Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? Louvado, exaltado, engrandecido seja seu nome, Pai. Tu és maravilhoso, único, digno de ser adorado. Só o Senhor é digno de ser exaltado, engrandecido. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dada a ti. Tu és santo, 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 Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, aquele que foi, que é e que há de vir sobre nós. Louvado e exaltado seja o teu nome, único digno de ser adorado. Santo é o Senhor. Obrigado, Pai amado, por mais um dia. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma vez sobre nossas vidas. Obrigado pela sua graça e pelo seu amor que é derramado sobre nós nesta manhã. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela nossa casa, família, trabalho, o sustento, o alimento sobre a mesa. Nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, pelas curas, pelo consolo, pela transformação, pelas bênçãos, pelas lutas, pelas vitórias. Obrigado porque tudo isso nos traz amadurecimento. Louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Jesus, porque não desistiu de nós. Enfrentou a cruz, enfrentou a separação e enfrentou a morte pelos nossos pecados. Um preço tão alto que nós teremos uma dívida eterna com o Senhor por isso. Um preço que foi pago que a gente nunca conseguirá pagá-lo. Nós somos gratos, Pai. Gratos porque o Senhor morreu pelos nossos pecados, mas principalmente porque ressuscitou e vivo está. E isso também nos traz a certeza da vida eterna contigo, onde para sempre habitaremos na tua presença, onde para sempre viveremos debaixo do teu governo, debaixo do teu amor, da tua justiça, da sua graça. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Nós te louvamos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom e se entregou por nós. Obrigado por tudo, Senhor, por tudo. Espírito Santo, te clamo nesta manhã. Vem ministrar aos nossos corações. Vem falar através da sua palavra, através da Escritura, venha falar conosco. Que possamos aprender, que possamos compreender, que a gente possa extrair o máximo deste estudo para as nossas vidas, que possamos, assim como José, ser totalmente dependente de Ti. Nos ensina, Senhor, nos ensina a ter uma vida com propósito no Senhor. Que a tua escritura, que a tua palavra venha falar aos nossos corações, que possamos aprender e sair cheios do teu Espírito nesta manhã. Espírito Santo, te clamo também pelos dons.
Vem derramar sobre nossas vidas os teus dons, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, no momento necessário, conforme o Senhor desejar. Para a honra e para a glória do teu nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Te peço pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Derrama da sua bênção sobre nossas vidas. Derrama, Senhor, da sua graça e do seu amor. Esteja abençoando e cuidando da nossa família e dos nossos familiares. Que esteja derramando também, Espírito Santo, cura para quem precisa de cura, tanto para quem está assistindo, como para os seus familiares e para a sua família, Senhor. Derrama também, Senhor, paz, transformação, que haja transbordo, que haja graça, que haja amor do Senhor derramado sobre cada vida aqui. Espírito Santo, visita-nos com o teu poder, com a tua graça, e que haja uma real transformação, um desejo de amadurecimento, um desejo de intimidade contigo, um desejo de purificação, de santificação, onde possamos viver uma vida cada vez mais próxima de ti. Que a nossa jornada seja ao seu lado, para a honra e para a glória do teu santo nome, para louvor do teu nome, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que de alguma maneira nos perseguem, nos magoa, nos maltrata, tem machucado o nosso ser. Que a gente aprenda a perdoar assim como o Senhor perdoa. Que a gente aprenda a não mais carregar essas pessoas, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Guarda, Senhor, a nossa casa, guarda os nossos lares, cerca com os teus anjos, Senhor, ao redor das nossas casas. Livra-nos, Pai, de todo mal, de toda seta maligna, que possamos estar sensíveis ao Espírito, para assim como José, não só confrontar o pecado, mas, quando preciso, também fugir da aparência do mal. E que tudo isso seja um discernimento vindo de ti para a honra e para a glória do Senhor. Te peço, Senhor, perdoa os pecados da nação brasileira. Perdoa, Senhor, esta nação, que é uma nação idólatra, uma nação carnal, uma nação injusta, uma nação que só pensa em si próprio, uma nação que busca o desejo da carne, que busca sempre passar a perna no próximo, uma nação que deixa o Senhor de lado para viver. Não, vamos dar aquele jeitinho para conquistar as coisas. Tem misericórdia deste povo, Pai. Tem misericórdia dessa nação que abandonou suas crianças, que tem deixado suas crianças para o mundo, que tem deixado as crianças muitas vezes desamparadas, uma nação onde não tem amor pelo filho no ventre, Deus. Tem misericórdia deste povo, Pai. Desperta a tua igreja cristã dentro desta nação. Que a igreja cristã se posicione, Pai, contra toda esta iniquidade, contra toda esta idolatria, contra toda essa perversidade, contra toda esta prostituição. Que o teu povo que te chama pelo nome se levante, Pai, e se posicione e cuide dessas crianças, cuide desta nação, que sejamos verdadeiramente cristãos,
que a gente não seja aquele povo que vive no raso, que a gente possa realmente mergulhar na tua presença e, assim como os discípulos no livro de Atos, sermos corajosos para enfrentar o sistema, e toda essa maldade possa cair por terra e que a gente possa verdadeiramente se posicionar como um cristão, que a gente verdadeiramente possa se posicionar como igreja do Senhor, que a gente verdadeiramente possa colocar a nossa vida na tua presença, Pai. Que haja um despertar do corpo da sua igreja, que haja um despertar do seu povo, independente de placa. Que haja um despertar, Senhor, que as pessoas entendam que é necessário tomar posição, que é necessário, Senhor, se levantar contra o sistema, que é necessário viver uma vida santa, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca, para que tenhamos a autoridade do Espírito Santo para enfrentar toda a maldade que esta nação tem levantado. Que a gente possa estar firmado na tua palavra, para que possamos reconhecer toda a heresia, para que possamos reconhecer toda a apostasia, para que possamos conhecer aquelas pessoas que se dizem servir ao Senhor, mas que na verdade está servindo o diabo, pessoas que estão entregues para o maligno, Pai. Que possamos verdadeiramente conhecer a sua palavra, e assim como o povo de Bereia, Senhor, poder analisar se o que está sendo lido e falado é verdade, está firmado na tua palavra e confrontar essas heresias. Muitas vezes não só discutindo, mas muitas vezes se levantando e falando a verdade. Mas para isso precisamos estar revestidos do teu Espírito. Precisamos estar vestidos da armadura do Senhor e ir para a frente, e ir para a batalha, porque quando diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, é porque a igreja precisa se levantar, se vestir da armadura e ir de encontro com essa porta, para que possamos continuar sendo vencedores em Cristo Jesus. Chega de uma igreja morna, ou então de uma igreja fria, que essa igreja se aqueça, se levante, se posiciona contra toda maldade que há neste mundo. Dai-nos, Senhor, autoridades vinda do teu Espírito, que a igreja de Cristo se levante. Chega, Senhor, chega de crente morno, chega de pessoas que só querem viver a superficialidade do evangelho. É necessário de um aprofundamento, é necessário de um amadurecimento, é necessário buscá-lo cada vez mais, dia após dia, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja honrado e exaltado, e para que o evangelho do reino seja proclamado a todas as nações. O cristão precisa entender que só assim o Senhor voltará. E não há sentido de um evangelho, de viver um cristianismo, se não desejarmos a volta de Cristo. E se não vivermos a nossa vida nesse sentido. Desperta, Senhor, a tua igreja. Te peço também, Senhor, por Jerusalém, traga paz para aquele local. O salmista diz que precisamos clamar por paz por Jerusalém, mas eu te clamo pela paz, pela transformação, para que o Senhor realmente se manifeste no meio daquele povo, para que haja, Senhor, uma transformação tão grande, ao ponto de todas as nações verem o Senhor manifesto naquele local, para que todo o povo israelita adore Jesus como Messias, cumprindo assim todo o pacto que o Senhor fez com Abraão, que prometeu salvar toda aquela nação. Espírito Santo age de maneira sobrenatural sobre todo o Oriente Médio.
para que haja uma conversão em massa, independente se for usar homens ou se for um mover sobrenatural. Mas que aquele povo, um povo escolhido pelo Senhor, venha cumprir a plenitude do teu Espírito e reconhecê-lo verdadeiramente. Pois Jesus disse que só quando o último judeu reconhecesse ele como Messias, então ele voltaria. Então, Senhor, precisamos dessa plenitude, mas sabemos que é necessária a plenitude dos gentios para que haja a plenitude dos judeus, Pai. Então, desperta a tua igreja, Pai. Tanto a igreja de Cristo hoje aqui, dos gentios, como a igreja messiânica também, de judeus messiânicos, para que juntos possamos crescer o evangelho do reino e acelerar a sua volta. Transforma, Senhor. Traga paz para Jerusalém, traga paz para o mundo todo, para que todos vejam a tua glória, para que todos reconheçam Jesus como Messias, para que todos possamos ver o céu se abrir e o Senhor vir governar como um rei dos reis e Senhor dos senhores, para que possamos ver a Jerusalém celestial, assim como João viu, para a honra e para a glória do teu nome, para que o Senhor seja exaltado hoje e para sempre. Nós te louvamos, assim clamamos, assim adoramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Beth. Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, então, a gente está lendo o livro de Gênesis, a gente vai agora para o capítulo 41 de Gênesis, a gente está já na reta final deste livro e o quanto aprendizado a gente teve. E eu costumo dizer que de Gênesis a Apocalipse, o maior aprendizado que a gente precisa ter com a palavra se chama obediência. Como a obediência ao Senhor faz todo sentido. Quando o povo de Deus obedece, Deus abençoa. Quando o povo de Deus desobedece, Deus os deixa viver segundo a sua vontade. E quando o povo de Deus desobedece ao Senhor e começa a viver segundo a sua vontade, nós temos pensamentos e mente má. Então a maldade começa a entrar no povo de Deus com o passar do tempo. Então o povo de novo precisa clamar ao Senhor, voltar à obediência para que o Senhor volte a agir no meio do povo. E como a gente aprende com os nossos patriarcas que a gente tem lido aqui. Então a gente entrou na parte da história de José. Então a gente tem o início da história de José com o filho... Deixa eu só mudar aqui o negócio. Voltou? Não sei se tinha cortado ou não. Mas vamos lá, então. Então a gente tinha ouvido a história de José como um filho mimado, o filho do papai, aquele filho que não ia para o campo e vivia dentro da tenda. Então a gente vê José tendo um sonho que revelava o seu futuro. E ele sonhou 2 vezes, então, que os seus irmãos e seu pai se prostrava diante dele, que ele governaria sobre eles. Só que ele não teve sabedoria e nem maturidade e saiu contando isso para seus pais e seu irmão, sem ter um entendimento, sem ter a revelação do que realmente isso significaria. Isso causou, então, inveja aos irmãos e causou a Jacó, então, uma meditação,
O que será que Deus quer dizer com isso? Mas a inveja de seus irmãos foi muito maior do que essa preocupação, e então José foi preso pelos irmãos, jogado num poço e depois vendido para os ismaelitas. E os ismaelitas então depois vendeu José para o Egito. Então Potifar foi lá, comprou José, levou ele para dentro da sua casa, e José prosperou dentro da casa de Potifar, ao ponto de José se transformar então administrador da casa de Potifar. Então José tinha todo o poder sobre a casa de Potifar, ele só era abaixo do próprio Potifar, o dono e seu senhor. E ali a gente então vê José administrando na fartura. Então ele tinha tudo ali e ele era administrador daquilo. Então a gente vê a mulher de Potifar desejando José e o incitando ao pecado. E a gente costuma dizer que com certeza ela era uma mulher bonita e atraente para poder despertar pecado em José, um homem jovem, maduro em sua plena saúde, né? Vamos colocar dessa forma. Então a gente tem ali então José obedecendo ao seu Senhor e principalmente temendo ao próprio Deus. E ali então fugindo daquela mulher, e depois numa segunda vez, quando ela cria ali uma situação, acredito eu, aonde ela pega José de jeito ao ponto de arrancar a sua capa ou a sua roupa, como achar melhor, e José então tem que sair correndo daquela tentação, e ali então a mulher de Potifar cria uma situação, já que eu não vou tê-lo, ele não me quer, então vou prendê-lo e arrancar ele da minha vista. Então ela cria a situação, José então é preso, era uma situação na verdade de morte, mas com certeza Potifar conhecia a esposa que tinha. Então, para não desonrá-lo, não desonrar José e nem a sua esposa, ele preferiu então prender José em vez de matá-lo. E aí então a gente tem uma segunda fase na vida de José, que é aprender a administrar as coisas em meio ao caos. Quando nada mais tem, quando não há fartura, quando há as coisas contadas no limite para cada um ali. Então José se torna administrador do cárcere. De novo, ele está acima de tudo, só abaixo do carcereiro. Então José administra ali o cárcere. Então, nessa história, o tempo passa, o copeiro e o padeiro é preso, eles têm um sonho, José interpreta estes sonhos, aonde coloca o copeiro de volta na história do faraó e acaba então a história do padeiro. E então José pede para o copeiro: lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. E aí a gente terminou então ontem o capítulo 40, dizendo que o copeiro esqueceu-se dele. Então o copeiro se esqueceu de José. E isso eu acredito que tem a mão do Senhor o tempo todo. Desde quando José foi vendido ao Egito, desde quando José administrava na casa do Potifar, administrava na prisão, revelou os sonhos e foi esquecido. Tudo tem o cuidado de Deus. Então lembre-se, como eu disse ontem, nem sempre quando estamos em situações difíceis, de luta, de deserto, de prisão, Deus nos esqueceu. Lembre-se, Pedro, João, Paulo, todos eles foram presos e Deus não os esqueceu. E muitas vezes Paulo, preso, cansado já no fim da sua jornada, pensando muitas vezes se aquilo era real, o Senhor Jesus sentava do lado dele e fala: continua,
porque isso daqui é para o seu bem. Hoje você está preso para que você não morra. A gente leu isso no livro de Atos. E isso revigorava a força de Paulo, e Paulo continuava pregando com ousadia e com autoridade. Então, nem sempre o deserto, ou a prisão, ou as dificuldades da vida, as tribulações da vida, a gente fica, o Senhor me esqueceu, me abandonou. Não, o Senhor está te provando para que você se torne maduro para enfrentar coisas maiores ou para administrar coisas maiores que o Senhor tem para dar na sua mão. Mas se você não estiver pronto, não tem como o Senhor entregar. Imagina o Senhor entregando o governo do Egito nas mãos de um José mimado pelo seu pai. Não ia dar certo. Ou então, imagina um José que continuou vivendo em Canaã, cresceu, virou pastor de ovelhas e tal, veio a seca e todos padeceram. Porque antigamente a seca vinha em Canaã, Abraão desceu para o Egito e lá ficou um tempo. A seca veio de novo ali em Canaã, Isaac desceu ali para os filisteus e ali ficou um tempo. A seca veio de novo em Canaã. Só que agora não veio só em Canaã. A seca atingiu todo o Egito também. Então não tinha mais para onde correr. Quando Jacó corre e manda seus filhos para o Egito, se José não tivesse lá, todos teriam morrido. Não só o povo, a família de Jacó, mas também todos os egípcios. Então vamos estar lendo agora o capítulo 41 de Gênesis, onde a gente vai ver então essa história de José se tornando governador do Egito. José interpreta os sonhos de Faraó. Capítulo 41, versículo 1 diz assim: no final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Então, depois de 2 anos da história que a gente leu anteriormente sobre o copeiro, o Faraó teve um sonho. Então, José ainda ficou mais 2 anos preso. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Então, vamos ver o sonho do Faraó. Quando saíra do rio, 7 vacas belas e gordas. Lembrando que a Bíblia conta muito o número 7. A gente já leu lá no começo de Gênesis. A gente viu na história de Noé o número de 7 acontecendo várias vezes. E agora a gente vai ver de novo o número 7, que tem a ver com a perfeição. Que começaram a pastar entre os juncos. Versículo 3. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 belas e as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. Então ele teve um sonho e depois ele teve um outro sonho na mesma noite. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Lembra que o Diego leu no livro de ajuda dele ali, e a gente aprendeu isso então, que quando se há 2 sonhos seguidos um do outro, significa que Deus então tem pressa que isso aconteça. Então isso pode estar rápido a acontecer. Então o faraó na mesma noite tem 2 sonhos diferentes e que são iguais. E aí o faraó com certeza fica
perturbado com este sonho, assim como a gente vai ver e já viu no livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho também que o perturbou. E aí a gente vê lá em Daniel, a gente vê aqui que José, neste momento, está sendo uma sombra do que acontece com Daniel lá na frente. Versículo 8. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. A atitude, então, do faraó é a mesma de Nabucodonosor. Chamou todos os sábios e magos para interpretar o sonho. Nabucodonosor ainda foi mais esperto que o faraó. O faraó aqui, eles consideravam esse faraó de José um dos faraós mais bons que existiu naquela época. Ele era um cara justo, um cara correto e um cara de, vamos dizer, um cara de palavra. Então, com isso, ele traz seus servos da mesma maneira. Porque esses magos, eles podiam interpretar esse sonho de qualquer maneira. Mas a confiança desse faraó e o temor desses servos, desses magos, fez com que eles fossem incapazes de interpretar estes sonhos. Versículo 9. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação de seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Então, depois de 2 anos, o copeiro, que é um cara que sempre está do lado do rei, sempre está próximo ao rei, ele então se lembra daquela situação e se lembra de José. Versículo 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa. Apresentou-se ao faraó. Olha só, isso aqui parece assim só algum detalhe, né? Mas isso aqui é muito importante. O hebreu não faz a barba. O costume do povo hebreu sempre foi e ainda é até hoje ter barba. E quando a gente lê lá, se eu não me engano, agora não vou lembrar, mas acho que é em Deuteronômio, quando traz algumas das leis, fala que o povo hebreu é proibido passar lâmina no seu rosto. Eles podem cortar, aparar, né, deparar ela e tal, mas passar a lâmina era como se fosse algo proibido para o homem hebreu. Então a gente tem agora um José que estava preso, com certeza com a sua barba enorme, com certeza com cabelos enormes. E ali então ele foi, tiraram-lhe a barba e com certeza lhe cortaram o cabelo, se não o rasparam. Porque os egípcios, eles tinham uma, qual que é a palavra que eu vou dizer? Uma ficção, não é nem isso, era um temor, uma coisa por higiene e medo de piolho. Então você pode ver que a maioria dos egípcios, até as mulheres, eram carecas, por medo
do piolho e por essa higiene. Então elas usavam perucas, mas na verdade todos egípcios ali eram carecas. Então transformaram o hebreu para apresentá-lo ao faraó. Com certeza ali José já estava começando a se mostrar ali, se apresentou provavelmente como um egípcio, porque a gente tem então ele já na casa do Potifar, com certeza com roupas e vestes e costumes egípcios. E isso aqui fala muito quando a gente começa a ver e começa a comparar José com Jesus. Vamos continuar, não vou entrar nesse assunto agora não. Versículo 15. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Versículo 16. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. A resposta de um homem maduro, de um homem com intimidade com o Senhor e que sua fé foi amadurecida com o passar do tempo. José, assim como Daniel lá na frente, ele se tira da cena e fala: não sou eu quem interpreta, é o Deus a quem eu sirvo. É ele que me dá esta interpretação. Então, versículo 17. O faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo quando saíram 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram 7 raquíticas e muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras eram feias, comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de haver comido, não parecia que o tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Esse detalhe a gente não tem quando a gente ouve o sonho. Mas isso que o faraó traz, que com certeza foi o que o despertou, é que mesmo as vacas magras e feias, tendo se alimentado das gordas, continuaram magras e feias. E a gente vai ver na interpretação de José que mesmo a fome vindo e acabando com tudo, essa seca, essa destruição permaneceria. Mesmo ela destruindo tudo, ela ainda permaneceria, ela não acabaria. Versículo 22. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. Então, olha só. José coloca que o sonho que Faraó teve veio de Deus. Deus revelou ao Faraó o que está para fazer. Então, além de José falar que o sonho veio de Deus, isso que vai acontecer no Egito e em toda a terra ali ao redor, Deus vai fazer. É algo que Deus está planejando. As 7 vacas boas são 7 anos.
as 7 espigas boas, vamos lá, são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgirão depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome, serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura está para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Então, José está revelando ao faraó o seu sonho. Então, a gente descobre aqui, então, que o sonho do faraó os dois são os mesmos, a gente percebeu, mas que Deus tem pressa ao fazer. Então, o Egito terá 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome, que fará com que essa fartura seja esquecida. Agora, olha que detalhe legal. O que Deus fará, o que Deus vai fazer? Deus vai trazer este momento para que José se torne governador do Egito, para que José salve o povo hebreu, para que José restaure a sua família. Olha o caminhar de Deus, o agir de Deus, e às vezes a gente não percebe. Olha como é o agir de Deus hoje em nossas vidas e a gente muitas vezes não percebe. Deus age de várias maneiras para restituir, para restaurar e muitas vezes para trazer de volta o que foi perdido, ou o que foi separado, ou para salvar algo ou alguém que está perdido. Então a gente não conhece e não sabe quais são então os desígnios, né, do Senhor para as nossas vidas e para as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Versículo 31. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Porque agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e colocou-se no comando da terra do Egito. Perdão. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esses estoques servirão de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Olha que massa. Então, José, ele interpreta o sonho para Faraó, revelando para Faraó o que ia acontecer. Então, teremos
7 anos de fartura e 7 anos de fome. A gente estava conversando esses dias e a gente teve o retiro, né, que a gente foi agora no carnaval, e uma pessoa que mora perto do sítio de um primo da Márcia, ele comentou que a pessoa que mora ali no sítio fez uma plantação de mandioca e deu muito mais do que ela pensava. Então ela pegou e deu de oferta para o retiro essas mandiocas que deram a mais. Aí a gente estava comentando, né, dentro do carro, falou, cara, isso é muito bom, né? Você plantar e colher muito mais do que você imaginava que ia colher. E ao mesmo tempo, se você for biblicamente, é preocupante. Por que será que ela teve fartura? Por que o Egito teve fartura por 7 anos? O que a gente tem visto se desenrolar no mundo? Quem está atento às notícias fora da caixinha que chama TV, sabe que tem muitas coisas acontecendo pelo mundo. O que essa fartura talvez possa significar? Então que a gente fique atento. E quando Deus dá a fartura para nós, pode ser que depois venha uma seca. Então que a gente faça como José, aprenda a administrar e a guardar a fartura, para que quando vier a faltar, a gente tenha recursos para sobreviver. Então José ali interpreta o sonho, e não só interpreta o sonho, mas ele dá a solução para o faraó. Ele fala, olha, se eu fosse o Senhor, eu procurava alguém agora, alguém que é criterioso e sábio, alguém que coloque sobre o comando para que essa pessoa então separe 1/5 de todo o trigo, de tudo, e guarde, para que a gente possa, para que o Senhor possa usar no período de fome, o Egito não seja destruído pela fome. Então, José, sábio, criterioso, que ele aprendeu isso na onde? Na casa do Potifar, e aprendeu quando estava no cárcere. Então, José cresceu, não só amadureceu na sua intimidade com Deus, mas como também se tornou um homem sábio. E quando ele dá essa informação ao faraó, ele já dá, além de interpretar o sonho, ele já dá a solução. Versículo 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Será que vamos achar alguém como este homem? Com certeza apontando para José, a quem está o Espírito Divino. Então, olha a sabedoria deste faraó. Lembra que eu falei que esse faraó foi considerado um dos melhores faraó de todo o tempo. Era um cara sábio e um cara bom. Ele reconhece a presença de Deus na vida de José. 39. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. De novo, José colocado sobre o governo de alguma coisa. Então, José era colocado como administrador e sobre o governo da casa do Potifar. Depois, José foi colocado como administrador e governador do cárcere. E agora, então,
Depois de toda essa escola que ele teve, Deus lhe dá, então, o governo sobre o Egito. Então, agora José tem poder sobre todo o Egito. Ele está apenas abaixo do próprio faraó. Ele só não tem governo sobre o trono, mas ele está acima de tudo e de todos ali no Egito, menos do faraó. 41. O faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel. Olha isso, cara. O faraó tirou do dedo o seu anel e o colocou no dedo de José. Vocês sabem o que isso significa? Significa poder e autoridade. Porque este anel, com certeza, ali continha o símbolo do faraó, que é onde ele faz os decretos, as leis, aonde ele selava todas as ordens. E ele então tira, cara, imagina isso, velho. O povo ali olhando o faraó, tirando do seu dedo, né? Deve, sei lá que dedo que ele usava. Tirando do seu dedo ali, colocando no dedo de um hebreu, de José. Então agora o governo é seu. Mandou-o vestir com linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Interessante, né? A gente muitas vezes passa batido em pequenos detalhes. Mas olha, isso aqui é muito relevante para a história e para a gente poder entender. Mandou vesti-lo de linho fino. O egípcio, ele não usava lã, tá? O egípcio, você vai sempre ver as imagens deles vestido de branco e de linho. Eles não usavam lã. Por quê? Porque lã vinha do animal, o animal era impuro e eles não usavam isso. Eles não usavam, então, nada de lã, diferente do povo hebreu. Então, e a maioria das vezes você vai ver também o egípcio com roupas brancas. Eles não dominavam assim, eles não dominavam tanto a questão de cores de roupas. Então, o que eles colocavam para que houvesse um destaque, houvesse alguma coisa diferente nele, era esses colares, né? Essas joias em seus pescoços, para que dá um destaque. Então, a gente está vendo que eles usavam linho fino, branco, e então essas joias. O que isso quer dizer ali, então? Quando o faraó manda vesti-lo de linho fino e colocar correntes de ouro em seu pescoço, transformou o hebreu em um egípcio. Ali houve um disfarce. Consegue entender onde eu quero chegar? O hebreu não era mais hebreu, virou um egípcio. Ao ponto de que a gente vai ver lá na frente, quando os irmãos de José vierem ao seu encontro, eles não o vão reconhecer. Assim como, com certeza, todo o povo egípcio não reconheceu José como um hebreu. Eles viam ali um egípcio, que foi colocado como governador. Muitos teólogos dizem que essa função de José não existia. O faraó criou para José. Então ali a gente está vendo José sendo disfarçado de egípcio. Colocado sobre ele uma roupa, uma capa de egípcio. O hebreu ali não estava mais. Para que então aquele povo o reconhecesse, o obedecesse, por aí vai. Ah, Éder, mas tinha pessoas ali, eram os conselheiros do faraó. Quem disse que o que estava ali pôde sair para fora? Vamos continuar. 44. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó,
mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Vou ler de novo. Mas eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Olha a autoridade e o poder que o faraó deu para José. O faraó deu a José o nome de Zefanete Paneia. Então isso mudou o nome, transformou ele verdadeiramente, perdão, transformou José totalmente agora num egípcio. Até o nome de José ele não tinha mais. Agora José era chamado de Zefanete Paneia. E lhe deu uma mulher, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Faraó é sábio. Oi. Essa Potífera, será que era parente de Potifar? Não sei. É Potífera, sei lá, mas isso é um cargo, né? É um sacerdote, né? De alguém rei ali. Não sei se isso é um título ou se isso é um nome, né? Porque Potifar também não é um nome, é um título, né? Mas então, voltando, o faraó foi sábio. Ele deu uma mulher a José, para que, com certeza, ele soube o que aconteceu com José na casa de Potifar. Então, para que aquilo não acontecesse de novo, para que dessa forma não fosse enganado, José, o faraó, então, ali entregou já para José uma esposa. A gente não sabe a história, se José a conhecia ou não, se essa Asenate realmente era egípcia ou adotada vinda dos hebreus. Os judeus, os rabinos gostam de contar essa história para não perder a descendência vinda dos hebreus, né? Para não falar que os filhos ali, Manassés e Efraim, veio dessa mistura de sangue egípcio e tal. Então a gente tem várias histórias que a Bíblia não relata, só fala então que José se casou com Asenate, recebeu um novo nome, Zefanate Paneia. Então toda a sua identidade de hebreu foi apagada. Isso é interessante. Versículo 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó. Isso é legal. José, então, tinha 30 anos de idade. Lembra que quando ele tinha o sonho, quando ele teve os sonhos, ele tinha, então, 17, correto? Então, todo esse período foram-se 13 anos. Então, se passaram 13 anos entre José administrar a casa do Potifar e José ficar preso no cárcere. A gente não sabe quanto foi cada um, mas dá quase a mesma quantia de tempo dos 14 anos que ele vai passar ali, que a gente vai ver essa passagem agora. Vamos continuar. Então José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se assentou na presença do faraó, ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a
areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Olha a abundância que Deus trouxe para o Egito, ao ponto de José não anotar mais, porque já não tinha mais número, não tinha mais o que anotar. Passou de tudo que a gente conhece, né, para aquela época. Então, Deus os abençoou com abundância. Versículo 50. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Olha que interessante. José, governador, toda a autoridade, todo o poder lhe foi dado. Ele não foi para Canaã. Ele não foi se vingar de seus irmãos. Ele não foi buscar seu pai. Ele não foi lá se apresentar. Ele realmente vestiu ali a roupa de egípcio e cumpriu a ordem que lhe foi dada, de cuidar e de guardar o Egito. 52. Ao segundo filho foi-lhe chamado Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Olha que interessante. Então, José mostra aqui o quanto ele sofreu no Egito. Deus o fez esquecer de todo o sofrimento da casa de seu pai. E Deus também o fez prosperar nessa terra, aonde foi causado a ele sofrimento. Mas agora, então, ele é próspero, tem família e filhos. Deus continuou com ele e o abençoou, mesmo numa terra distante da dele. Versículo 53. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome. Como José tinha predito, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com fome, o povo chamou ao faraó, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José. Portanto, a fome se agravava em toda parte. Então a gente percebe que a fome não foi só no Egito. A gente percebe aqui, lembrando que o que é a riqueza do Egito? O que faz o Egito ser um país de agricultura, ter trigo, animais e tal? É o Rio Nilo, certo? Então, neste momento, provavelmente o Rio Nilo, ele pode não ter exatamente secado, mas com certeza suas águas diminuíram ao ponto de não ter como irrigar as plantações e nem tratar dos animais. Malemar dava para eles beberem. E a riqueza ali era o Rio Nilo, né? Ele produzia, dali eles vendiam e faziam muitas coisas. E a partir de então, quando o Nilo
secou já era, aí veio fome. Então, provavelmente, isso trouxe... E lembrando que o Rio Nilo não corta só o Egito, né? Então, se esse Rio Nilo secou, a sua nascente, outros rios, outras terras também secaram. Então, foi um período de 7 anos de muita fome. Uma seca tremenda em toda aquela região. A gente não tem descrição de tudo, mas como a gente está dentro do Egito, a gente pode dizer que todo o Oriente Médio ali deve ter passado por essa tribulação. Como a gente vê aqui que vinha gente de toda a terra comprar trigo no Egito, comprar trigo de José. Portanto, a fome agravava por toda parte. Então, não era só no Egito. Então, isso aconteceu por toda parte da terra. E assim, então, a gente finaliza o capítulo 41. Se alguém tem um adendo, alguma pergunta, fique à vontade. Então, vamos estar encerrando. Com isso no nosso coração. E Deus cuida de nós o tempo todo. Na fartura, na fome, quando está tudo bem ou em meio à tribulação, quando estamos livres ou presos, quando estamos nas montanhas ou no deserto. Deus está sempre com a gente. O que a gente precisa fazer é parar de reclamar e perguntar qual é o aprendizado disso agora. Até quando estamos na fartura, o que você está aprendendo? O que você está lidando? O que está trazendo para você? Então, que a gente possa aprender, então, a depender totalmente do Senhor, para que possamos ter uma vida totalmente entregue ao Senhor e ser abençoado por Ele, como José foi. Então, em vez de reclamarmos da situação, que a gente possa aprender com a situação e dar glórias ao Senhor pelo que está acontecendo em nossas vidas neste momento. E que possamos, então, aprender sempre a depender e a viver na presença de Deus. Fechou, gente? Vamos estar orando, então, para que a gente possa continuar nosso dia sobre as bênçãos e sobre a graça do Senhor. E que possamos ter cada vez mais sede, né? Da sua presença e da sua palavra. Fabiana, você pode orar para a gente, por favor? Não estava conseguindo abrir o microfone, mas vamos orar. Amém. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, Papai Celestial, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos, Pai, pelo seu cuidado, Senhor, pela forma que o Senhor conduz as nossas vidas. Muitas vezes, Senhor, nós não entendemos os teus planos e os teus desígnios. Muitas vezes, Senhor, o nosso coração se abate. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos perdidos e até muitas vezes nos perguntamos se o Senhor nos deixou, nos abandonou. Mas eu peço, Senhor, perdão por estes sentimentos e pensamentos, porque somos falhos, Deus. Mas que o Senhor possa fazer nós olharmos para o Senhor, Deus, e entregarmos sim as nossas vidas em tuas mãos, porque o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. E que isso não seja só uma frase que a gente repete em orações, mesmo tentando
acalentar o coração de um outro irmão, mas que a gente possa compreender e introduzir e realmente viver essa certeza e esperança de que o Senhor não perdeu o controle de nada, Pai. Tudo está em tuas mãos, Senhor. E nós te louvamos, Pai, por mais as aflições que temos passado e que ainda vamos passar, Deus. O Senhor já está lá, Pai. No nosso futuro também, no presente, no passado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que possamos sim, Pai, buscar mais a tua presença, Deus, e introduzir mais os teus ensinamentos, ó Deus, através da tua palavra, Pai, para que não venhamos a titubear, ó Deus, a duvidar. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado dos nossos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e já sabemos que o Senhor estará, Pai, na nossa tarde, na nossa noite, todos os nossos dias, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos negócios, abençoa a fazer de cada um neste dia, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos também pelas famílias, ó Deus. Entregamos nas tuas mãos, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, soberano, e sabe o que é melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo, mais uma leitura, e é maravilhoso estar aprendendo da palavra de Deus e ver como Deus cuida de nós nos pequenos detalhes. Que Deus possa estar te abençoando e que você possa ter uma vida na essência e na presença do Senhor, e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.